irmãs e meus irmãos, mais uma live aqui com a Alessandra Viegas Euzinha, com a Fátima Santos, que está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns, Deus abençoe. Parabéns para você aí que está vivo hoje também, tá? Então, a vida tem que ser comemorada todos os dias. Dia de aniversário é maravilhoso. Então, vai dando parabéns para Fátima Santos e dê parabéns para você também, porque hoje o dia tá friozinho, mas é mais um dia que o Senhor nos deu. O Salmo 118, verso 24 diz: alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Mas o nosso texto dessa manhã é a carta de Paulo aos Gálatas, tá? Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, tá bom? Vai deixando seus comentários aí, eu cumprimento todo mundo no final. Então, Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, que é um texto que vai falar de tempo. Então, no final eu tenho uma poesia, já deixei até o litúrgica separado aqui, que aí no final tem uma poesia aqui pra gente. Então, porque esse texto da carta de Paulo aos Gálatas capítulo 4 é um versículo que eu gosto muito, que diz: vindo a plenitude do tempo, né? A plenitude do tempo. Quando a plenitude do tempo veio, aconteceu algo maravilhoso. E o que aconteceu? Jesus Cristo vem, ele se encarna, ele é Deus e ele é encarnado, ou seja, ele entra na carne humana. Esse Deus, eu fico muito, isso me emociona muito. O Deus que se esvazia, né? Como diz em Filipenses capítulo 2, lá, versículo 5 ao versículo 9, né? Esse Deus que se esvazia de ser Deus e por amar tanto se transforma em carne humana, se encarna. Então, entra na forma da carne, né? E para se aproximar de mim e de você. E isso é muito tremendo, porque a gente precisa aprender. Eu já fiz uma live sobre isso. Se a gente quer se aproximar da divindade, né, é importante que a gente seja cada vez mais humano, né? Porque o amor de Deus se mostrou nesse momento em que ele se torna humano. Ele se aproxima de mim, ele se aproxima de você. Então, quanto mais humana eu me torno, quanto mais eu me aproximo do outro. E como é que eu me aproximo do outro? Sentindo as suas dores, compartilhando e sentindo as suas alegrias. Que nem eu fui tomar café lá, Cabo Frio, encontrei Isabela, tomei café com a Solange, com a Isabela, conheci mais um pouquinho da família. E essa aproximação faz bem ao coração. Assim como se eu estivesse indo para uma situação em que uma das duas estivesse passando por um problema difícil e eu fosse lá também para ajudar, para confortar, para consolar, essa aproximação também faria bem ao coração, né? Então, lá Paulo diz, né, Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, quando eu me alegro com quem se alegra, quando eu choro com quem chora, eu estou me aproximando, eu estou me humanizando, eu estou compartilhando. E, na verdade, eu estou fazendo algo que Jesus fez. Jesus, ele compartilha a mesa, ele come na casa dos outros, ele vai para enterro,
E ele ressuscita, ele ressuscita Lázaro, ele ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim, né? Ele participa daquela, ele vai à sinagoga, então ele participa da cultura daquele povo e ele está junto ali, para o que der e vier, Jesus está ali, em carne humana. Claro que nesse momento ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente, né? Essas três coisas não cabem na encarnação, né? Então, o corpo o limita, então ele não é onipresente, ele chega nos lugares e fica sabendo das coisas, né? Então, a onisciência também não aparece ali, né? E a onipotência, porque ele faz coisas, né? Mas ele segura a onda, né? Ele vai para a cruz. Então, até as pessoas dizem, né? Os que estão ali, desce daí, você não é Deus? Desce daí. Esse não é o momento. Então, isso tudo por quê? Aí tá me vindo agora algo muito bonito aqui na minha mente. O amor, né? É mais profundo, né, do que a onipotência, onipresença e onisciência. Né? Naquele momento ali é só amor, né? É só humanidade, é só humanização. E aí, Gálatas capítulo 4, que é o texto dessa manhã, eu estou bastante emocionada, vai falar disso, né? Desse Deus, esse Deus Pai, que na plenitude do tempo envia o Filho. Só que eu quero que agora a gente comece a estudar o texto, né, nessa sexta-feira, e tem 3 palavras que se destacam neste texto, tá? E eu quero que você preste atenção nisso. Gálatas capítulo 4, o meu tá todo marcadinho, tá? Gálatas capítulo 4, no versículo 1, tá? Vai falar a palavra herdeiro, tá? Herdeiro, versículo 1. No versículo 7, essa palavra se repete, herdeiro. Portanto, ela aparece no início e no final do texto, tá? Isso é um texto fechadinho, tá bom? E nos estudos teológicos, estudos de Bíblia, né? De teologia bíblica, a gente chama isso de perícope. O que é uma perícope? Perícope é um texto de perímetro, né? Quando você mede, na verdade, perímetro é a medida, né, daquilo que você está medindo, seja círculo, seja quadrado, seja retângulo, seja triângulo, é a medida total, né? Então, perícope é quando você tem um texto, né, cortadinho, né? E o que isso significa, esse cortadinho? Esse texto tem início, meio e fim. E aí, claro, na sabedoria da inspiração, né, do Espírito Santo sobre esses homens e mulheres que escreveram a Bíblia, esses grupos, às vezes fica nítida a perícope. E uma das formas dela ficar nítida é essa daqui. Você ter a mesma palavra ou expressão no início e no fim daquele texto, tá? Até porque não estamos tratando de poesia, não é isso? Estamos tratando de texto corrido, tá bom? Também não é narrativa. Por que ela não falou que é narrativa? Porque isso aqui não é uma narrativa, isso aqui é uma carta. Então, dentro dessa carta, o apóstolo Paulo vai falar, né, sobre essa plenitude do tempo que tornou eu e você filhos, como Jesus é filho. Então, vamos falar sobre isso. Então, a palavra herdeiro aparece, versículo 1 e versículo 7. Depois vai aparecer a palavra escravo ou servo, também no versículo 1 e também no versículo 7. E no versículo 3 vai aparecer a expressão escravizados. Estávamos escravizados, estávamos como servos.
uma coisa importante. Não pense em escravo aqui com base, você que é brasileiro, brasileira, com base na escravidão, tá? Da nossa história, tá? Aquele sofrimento todo. Não pense escravo aqui nesse sentido. Escravo aqui, desculpa, no sentido do escravo, o servo, tá? O doulos, lá do grego, que era o escravo de dentro de casa, tá? O escravo, o servo que servia aquela família, tá? E que muitas vezes ficava naquela família de geração em geração, tá bom? E que era tratado tão bem como os filhos. É isso que o texto vai dizer aqui também, tá? Só que esse escravo não é herdeiro. Esse doulos não é herdeiro, tá? Ele é doulos, ele é servo, ele é escravo, tá? Então, ó, herdeiro, escravo. E a terceira palavra importante do texto é a palavra filho. Se você está com a sua Bíblia aberta, ela vai aparecer no versículo 4, ela vai aparecer no versículo 5, na expressão adoção de filhos, e depois ela vai aparecer no versículo 6 duas vezes, e vai aparecer no versículo 7 duas vezes, tá? Portanto, filho, herdeiro duas vezes, escravo duas vezes. E é isso que o texto vai fazer, tá bom? Vai fazer um jogo com essas três expressões aí, tá bom? E uma palavra muito bonita que vai aparecer aqui e que dá o título dessa live, né? O título vai ser o tempo certo, é a palavra tempo. Então, a palavra tempo aparece no verso 1, no verso 2, na expressão tempo pré-determinado, e no verso 4, na expressão plenitude do tempo, tá? Então, já fizemos aí um pouquinho de análise retórica, prestando atenção nas palavras que se repetem. Também vai se repetir a palavra espírito, espírito, no versículo 6, tá? Espírito, espírito. Bom, vamos embora agora então. Gálatas 4, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Entendeu agora por que eu tive que explicar o que é o escravo aqui, o que é o doulos? Ou seja, o herdeiro, a criança, enquanto ela é menor de idade, ou seja, o menor de idade aqui, enquanto ele não recebe a sua herança, ele é menor de idade, ele em nada difere do escravo, do servo da casa, porque ambos são tratados da mesma forma. Por isso que eu tive que falar, não pense em escravidão do Brasil, tá? Com toda aquela violência, com aquilo tudo, não é isso que está dizendo aqui. Então, o filho é tratado do mesmo jeito que o servo, tá? Na casa, ele recebe alimento, ele recebe instrução, ele tá ali, tá? Ele tá tendo o pensamento formado, até para quando ele crescer, ele tratar bem também os seus servos. Então, ele está sendo tratado da mesma forma. Pensa em duas crianças, ou em dois adolescentes, o servo e o filho, ambos sendo tratados da mesma forma, tá bom? Então esse herdeiro, mesmo sendo senhor de tudo, ele está sendo tratado assim como o servo é tratado, porque ele ainda não recebeu a sua herança. Isso é o pensamento aqui. Mas vamos pensar
Agora, a partir do versículo 2, o que ele vai querer dizer? O que o Paulo está querendo dizer? Até porque eu tenho que fazer esse parênteses, né? Esse parêntese, né? Então, parênteses é se eu falasse esses parênteses. Milady está aí. Então, fazendo esse parêntese de que a carta aos Gálatas é uma carta que Paulo está escrevendo para essa comunidade da Galácia, que era uma comunidade com muitos judeus, tá? Convertidos a esse caminho, né? Que depois vai ser chamado de cristianismo, agora é caminho, né? Esses judeus que vão entender que Jesus Cristo é o Messias e vão entrar agora por esse caminho, né? E na comunidade nas comunidades, que são várias, nas comunidades da Galácia, alguns, ou até muitos, pela ênfase da carta aos Gálatas, não são alguns, são muitos judeus que agora tomam esse novo caminho, se convertem, há uma genuína conversão, porque eles vão passar a entender Deus de outra forma, mas muitos querem retornar para a lei do Antigo Testamento, tá? Circuncidar, né, lá a carne do prepúcio, do garotinho que nasce, obedecer aquelas regras de festa, todas as festas, obedecer às questões de comida, de alimentação, tudo aquilo que o Deus pedagogo do Antigo Testamento, que estava ensinando o povo, né, lá na sua estrutura, esse pessoal quer voltar a ter isso. E já não é mais o tempo disso. Agora é um novo tempo, né? A lei agora, né, é amar a Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? E em cima dessa lei do amor, realizar todas as coisas. E não estar debaixo, né, de rudimentos, de datas especiais, porque toda data é especial, né? De comidas especiais, porque toda comida é abençoada, né? Então, é isso que ele vai começar a dizer agora, tá? E muitos judeus lá queriam retornar para isso. E a carta aos Gálatas, Paulo vai falar exatamente disso, tá? Ele vai dizer, Jesus Cristo já cumpriu toda a exigência da lei lá na cruz, né? Então não se tem que mais cumprir as exigências da lei. A exigência, né, entre aspas, agora é o amor. A lei agora, o mandamento agora é o amor. Então faça tudo. Até porque, se você pensar bem e pegar lá, né, Mateus capítulo 22, versículo 38 ao 40, lá vai falar dessa coisa, né? De que o resumo da lei é amar a Deus, amar o teu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você for ler o Decálogo, os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, você vai ler, você vai perceber que você só faz aquilo se você tiver amor, tá? Se você ama a Deus, você não vai adorar outro Deus. Se você ama a Deus, você vai separar um tempo para Deus, né? É para estar com Deus em oração, em leitura da palavra, em devoção. Se você ama o teu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar o que ele tem. E se você ama teu próximo como a ti mesmo, você não vai querer fazer com teu próximo o que você não gostaria que fizesse com você e o que você mesma não faria com você. Então,
Faz essa comparação. Então, agora é esse tempo. Então, e tudo isso que eu falei está por trás desse texto e por trás de toda a carta de Paulo aos Gálatas, tá? Então, eu tive que fazer esse parêntese para a gente poder entender o que eu vou ler agora. Versículo 2 de Gálatas 4 diz assim: mas esse aí, que é o herdeiro, tá? Está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai, o pai do herdeiro, tá? Então ele está sob tutores e curadores. Por que as duas palavras são utilizadas? Aí aqui na Bíblia de Estudo aqui que tem as anotações do John Wesley, né? Eu estava lendo junto com a King James, e aí ele diz assim, quer ver? Deixa eu achar aqui. Está sob tutores. Tutores no que diz respeito à sua pessoa, tá? O seu caráter, está recebendo ensino. E curadores no que diz respeito à sua subsistência, à sua alimentação, tá? Então, tutores e curadores. Então, o tutor para trabalhar o intelecto, toda a sua formação, desculpa, intelectual e emocional, e os curadores para trabalhar teu físico, né? Beba água, tá bom? Beber bastante. O tempo tá assim, aí me atinge um pouco. Também, por isso que eu tô bebendo água direto. Vamos lá, então. Então, tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Ou seja, na hora de receber a herança e na hora que ele já está homem formado, mulher formada, esse filho, essa filha, já não vai precisar mais de tutores, porque todo o psicológico, intelectual já está desenvolvido, e nem de curadores, porque ele já sabe se alimentar corretamente, tá? E ele diz agora no verso 3, então guarda aí, tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, Gálatas capítulo 4, versículo 3, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Tudo isso aqui, ele está falando em linguagem figurada. Então, como ele está falando para essa comunidade de judeus convertidos e também de gentios, né? Gentio é o nome que dá para o não judeu. Pode ser grego, pode ser o próprio pessoal lá do Planalto da Anatólia, né? Que não eram judeus e que agora se reúnem numa mesma comunidade. Então, mas ele aqui está falando especificamente o pessoal que está querendo retornar para quando era menino, para quando era menor. Então, quando era menor? Lá no Antigo Testamento, em que você era tratado como menino, esse Deus, pai e pedagogo, professor, do qual esse Israel, que é menino, precisa de ensinamento. Só que agora não precisa mais, porque tudo já foi esclarecido através de Jesus. Então, esses meninos aqui, quando éramos menores, estávamos escravizados, ou seja, estávamos submetidos aos rudimentos do mundo. E aí a King James, né, vai falar sobre isso, ó. Rudimentos do mundo. Cadê, Alessandra? Vamos lá. Aqui, ó. São chamados de coisas que por natureza não são deuses, né, esses rudimentos do mundo, e de princípios elementares, tá? Uma vez que essas descrições estão ligadas à observação de dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. E isso vai aparecer, se você continuar lendo, no versículo 10 de Gálatas capítulo 4, tá?
E parece que elas estavam relacionadas com as observâncias religiosas baseadas em leis e cadências da natureza. Ou seja, aquilo que o povo fazia lá no Antigo Testamento como costume, tá? Então, o que o Paulo está dizendo é que a gente não precisa mais ficar submetido a isso, como eu falei. Todo dia, toda data é especial, todo dia é dia de demonstrar amor, toda comida que se come, com amor, preparada com amor, eu convido outra pessoa, eu como, eu não devo julgar, tá? Então ele está falando acerca disso aqui, tá? Aí vem o versículo 4, que diz... Lembra que lá no verso 3, no verso 2, vai falar de um tempo pré-determinado pelo pai, em que o herdeiro vai estar adulto e vai poder receber sua herança. Verso 4, de Gálatas 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o que aconteceu? Deus enviou o seu filho. Aí é a primeira vez que vai aparecer a palavra filho, até então herdeiro e escravo. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu amo esse versículo. Então, na plenitude do tempo, no grego é a palavra pleroma, Pleroma. Então, na plenitude do Cronos, no pleroma do crono, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, e aí, claro que é o eco lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo, amou você, amou eu de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que eu e você que nele cremos não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. Então Deus enviou o seu... E aí o versículo 17 lá de João capítulo 3 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, e aqui ele vai dizer, E aí eu quero ler aqui a King James também, porque é muito bonito, ó. A palavra grega traduzida como plenitude é pleroma, indicando que Cristo veio no tempo exato, no tempo certo. Esse é o título dessa live. Assim como tudo na nossa vida acontece no tempo certo. E aí agora ele vai falar, eu sempre ensino isso, quando eu estou ensinando o Novo Testamento. Claro que a gente tem que falar do que aconteceu antes, e aí ele vai falar da história mundial, Esse tempo certo tem a ver com isso também. Entre os fatores que fizeram desse tempo o momento apropriado estão, primeira coisa, a paz mundial, que na época era a Pax Romana. A Pax Romana era essa paz estabelecida pelo Império Romano, na qual os lugares conquistados, pelo Império Romano poderiam exercer, vamos dizer assim, seria a palavra exata, exercer os seus ritos religiosos e tal, ter a sua liberdade religiosa, mas claro, a partir do momento que pagasse o tributo direitinho, tinha que pagar o imposto direitinho. A gente vê isso no Novo Testamento. Quando vem a cobrança do imposto vem para Pedro, tem lá o peixinho entalado. Eu não me lembro onde está esse texto, se alguém souber, coloque aí, por favor. O peixinho está lá entalado com a moeda, que é o estáter, E aí o Pedro vem, estão cobrando imposto. Aí Jesus diz assim, desculpa, vai lá, pega o anzol, lança lá, o primeiro peixe que vier vai estar entalado. Então vai lá, desentala o peixe, porque ele está com a moeda lá, paga o imposto, porque o estáter daria a quantidade certinha do imposto pelo Pedro e por Jesus. Isso também quer dizer que ele nasceu sob
a lei também, tanto a lei lá, né, dos judeus, com que ele cumpre tudo, como a lei lá do governo, tá? Não terminei de ler, né? Comecei a falar. Então, a Pax Romana, que é essa paz mundial, um excelente sistema de estradas, e foi isso que fez o apóstolo Paulo conseguir espalhar tanto o evangelho, porque essas estradas tanto eram boas quanto eram seguras, porque elas eram cheias de legionários, né? Os soldados da legião romana protegendo, tá bom? E o predomínio de uma língua por todo o império, que é a língua que eu ensino, né? Que é o grego koiné, o grego comum, o grego falado naquela época. Mas eu ensino grego antigo também, tá bom? Então, esses três fatores, né? Uma liberdade religiosa, tá? Uma estrutura de estradas, né, e de segurança, e uma língua comum, que faz também com que o Paulo consiga, e ele sabia falar esse grego koiné, né, e outras línguas, faz com que ele possa espalhar esse evangelho tanto para judeus como para gregos e para todas as outras pessoas que também falavam grego naquela época, e é por isso que o Novo Testamento é escrito todo em grego, né? Esse grego koiné, koiné significa comum, e é um grego que é muito fácil, tá? Em relação, por exemplo, ao grego de Platão, dos diálogos de Platão, dos textos de Aristóteles, que são difíceis, tá? Dos textos lá dos filósofos antes de Sócrates, o Heráclito, que eu gosto, né? É um grego um pouco mais difícil, até porque só tem fragmento, então textos cortados, né? E os textos do teatro grego, que também eram um pouco mais difíceis, porque aí isso era em grego clássico. E o mais difícil deles, que é o que eu mais amo, é o grego da Ilíada, da Odisseia. Tá lá na outra prateleira, não tá aqui perto de mim, não. Então, o grego lá de Homero, né? A base lá, tá? Então, essa língua comum também vai fazer com que esse evangelho se espalhe. Então, são três fatores que incidem, né, que estão aí para essa plenitude do tempo, tá? Para esse pleroma crono, né? A plenitude do tempo. Muito bem. Então, veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, né? Nascido de Maria, e nascido sob a lei. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, assim como todo judeu, né? Jesus cumpria todos os ritos, assim como todo judeu, só que aí ele vai, quando ele começa o seu ministério, ele começa a desconstruir. Você vai ler isso lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, né? Jesus começa a mostrar, né, que ele veio cumprir a lei, mas tem uma forma agora de se interpretar essa lei que é muito mais profunda, né, do que só o exterior. E aí essa é a pegada de Jesus, né? Deixa eu ver aqui se tem mais coisa sobre o pleroma. É exatamente o que eu falei, né? A King James vai dizer, por esses meios o evangelho se espalhou de uma forma que em muitos tempos seria impossível, né? O nascido de mulher volta o olhar para a promessa de Deus quanto à semente da mulher. Gênesis 3,15, tá lá, né? E pode aludir ao nascimento virginal de Cristo. O nascido sob a lei se refere ao fato de Jesus saber o que era viver sob a lei mosaica. Essa expressão implica que ele cumpriu perfeitamente toda a lei e que o que nenhum outro ser humano podia fazer, tá? Ele cumpre tanto a lei, né, que ele vai até a morte, né? Ele vai até a morte. E quando ele vai à morte,
Ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado não só de uma pessoa, que lá no Antigo Testamento a pessoa levava o seu cordeiro ou outro animal para cobrir o seu pecado, mas ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive o meu e o seu. Então ele cumpre a lei à risca, ele cumpre a lei até com a sua própria morte. E isso é muito amor, né? Isso é muito amor. Pois é, vamos lá. Verso 5. Então, verso 4. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5. A fim de quê? Tá? Para resgatar os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Vamos entender. Os que estavam debaixo da lei estavam escravizados nos rudimentos da lei. Estavam escravizados, não tinham essa liberdade, como eu falei, de que todo dia é dia especial, toda comida é comida especial, tudo que eu faço é especial, porque tudo que eu faço eu estou fazendo para Deus. Eu não preciso observar datas, alimentação ou outras coisas, porque tudo que eu observar no sentido de obedecer, eu obedeço por gratidão a Deus e não por obrigação de obedecer. Eu obedeço porque eu sou grata ao Deus que enviou Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz por tanto amor. Então, por amor, eu que agora não sou mais criança, eu que agora não preciso mais de um tutor para me ensinar, mas já fui ensinada, eu obedeço por amor, tá? Ontem, eu estava lá em Cabo Frio, e aí eu ainda fiquei assim, será que eu vou ficar aqui para... Eu estava auxiliando uma pessoa, e aí eu falei assim, eu fico aqui, não fico aqui, o que eu faço? E aí a professora disse, não, vamos voltar, porque você tem live. Você tem live amanhã, de manhã. E eu já estava pensando nisso, falei, caramba, porque eu poderia fazer a live onde eu estava, usar o Wi-Fi, eu falei, não, mas foi por obrigação que eu retornei? Não, foi por amor. A você que está aí desse lado, a Deus. Porque eu obedeci estar aqui por amor. Tá certo? Então, é dessa forma que acontece. Então, é por amor, não é por obrigação. Não, eu tenho que ir lá porque eu tenho... Não. Eu tenho que ir lá em gratidão a esse Deus que me amou, que realiza coisas, E também porque esse momento aqui, você pensa que é para você, mas esse momento é para mim primeiro. Deus vai tratando comigo e vai tratando a gente ao mesmo tempo. Tem muitas coisas que eu anoto no meu roteiro, que eu acabo não falando, e outras coisas que Deus vai falando ao meu coração na hora e eu vou falando aqui contigo, tá? É dessa forma, tá? Então, para resgatar, Gálatas 4, verso 5, os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos. Aí Paulo está falando dele e dos Gálatas, e eu estou falando de mim e de vocês. Então, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí agora eu quero falar um negócio legal. A palavra filho, no grego, e filho aqui é filho adulto, tá? Filho formado. Lembra lá do Lucas 15, tá? Da parábola, né? Versículo 11 até o 32. Lembra quando o irmão mais velho vai criticar o irmão mais novo e vai falar com o pai? Poxa, eu nunca... Eu já fiz a live sobre isso, né? Esse teu filho aí,
gastou tudo que você tem e você nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos. Aí, quando o pai diz assim para o filho mais velho, diz assim, filho, tudo que é meu é teu. Lá é a palavra filhinho, menino. Porque o irmão mais velho ainda não tinha entendido nada, né? Ainda estava lá nos rudimentos, ou seja, eu te obedeço, eu faço tudo, eu estou obedecendo tudo a risco que você não me deu cabrito, só que tudo, aí o pai diz, mas tudo que é meu é teu, você pode desfrutar tudo que é meu, tá? E aí a palavra lá é teknon, teknon é filhinho, criança, imaturo. A palavra aqui é rios. Rios é filho formado. Então, no verso 4, quando diz Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, é o filho pronto, é o filho formado, é o filho preparado. Ah, mas nasceu pequenininho, né, bebezinho, mas já nasceu pronto. É o mistério aí insondável. E a palavra adoção de filhos é uma única palavra no grego, tá? Que é a palavra hiotesia. Então, rios é a palavra filho. Hiotesia. Não tente escrever isso, tá? Porque se a gente fosse transliterar, seria H-U-I-O-S, rios, que se leria assim, tá? E a palavra adoção de filhos tem a ver com esse rios, com esse filho formado. Então, hiotesia, ou seja, a adoção de filhos prontos, a adoção de filhos maduros. Por quê? Porque esses filhos agora são filhos na mesma essência do próprio Filho unigênito do próprio Jesus. E é isso que ele vai desenvolver aqui agora, também no versículo 6. Porque ele vai dizer o que em Gálatas 4:6? E porque vocês, Gálatas, e vocês, eu e você, são filhos, tá? Rios, e aqui no plural seria rioi, né? Porque é o plural do grego. Porque vocês são filhos, como ele é filho, o próprio Jesus, Deus enviou, aí depois você vai entender agora, o espírito do seu filho, do seu rios, tá? De Jesus, ao nosso coração. Então, porque eu e você somos filhos e fomos adotados como filhos, assim como Jesus é filho, tá? O espírito do filho veio, tá? Ao nosso coração. E esse espírito clama uma palavra: Abba. E aí, gente, eu me emocionei muito, porque na Bíblia do John eu nunca tinha entendido por que na minha Bíblia e na sua Bíblia está escrito Abba, Pai. E eu ficava assim, Abba já é a palavra Pai. Porque se eu falo Abba, Pai, eu estou falando Pai, Pai, tá? Eu ficava assim, mas Abba já é a palavra pai lá do hebraico aramaico, tá? Abba já é pai. Por que tem pai de novo? Aí veio o John Wesley e diz assim, eu vou ler para você. As palavras hebraica e grega são colocadas lado a lado para expressar o grito, né, o clamor, o chamar o pai, o grito conjunto dos judeus e dos gentios. Porque os judeus,
Apesar de agora, no Novo Testamento, né, falar em grego também, porque eles falavam também até para se comunicar com todo mundo. Como eu falei, o grego, a koiné, né, o grego koiné vai ser falado por todo mundo. Mas o judeu vai chamar o pai de Abba. E o gentio, tá, que não é judeu, que é grego, que é capadócio, que é, né, etíope, e que se converteu, vai chamar o pai de pater, que é a palavra grega para pai. Então, lá no original, tá assim, Abba ou Abá, que o certo é Abá, né? Abá, pater. Ou seja, o judeu vai chamar Deus de pai. O que não é judeu também vai chamar Deus de pai. Porque é pai dele também. E porque é pai meu também. E o que o apóstolo Paulo está fazendo? Quebrando as diferenças. Ele está quebrando as diferenças. O Deus que é meu pai é teu pai também, né? Eu me lembro que quando eu fiz seminário, vou só falar isso aqui, quando eu fiz seminário, eu fiz um seminário batista, né? E na época eu era presbiteriana. E tem uma brincadeira entre os batistas e os presbiterianos. E aí o pessoal falava assim, oi, prima! E eu falava assim, meu pai te mandou um abraço. Né? Então, eles me avacalhavam, me chamando de prima, de que eu não era filha, né? De que Deus era meu tio. E eu dizia, meu pai te mandou um abraço, primo. Então a gente tinha essa bobeira, né? Essa brincadeira entre os seminaristas. Mas não é isso. Ele é pai de todo mundo. Porque ele trata todo mundo como filhos. Ele ama todo mundo como filhos, assim como ele amou o Filho, próprio Jesus. Então é muito amor, né? Vou te falar, é muito amor. Vamos fechar? Porque termina no verso 7, né? Assim, você, eu, já não é mais escravo, porém, rios, porém, filho. E sendo filho, também é o quê? Herdeiro por Deus. Olha que interessante. Não é herdeiro de Deus. É herdeiro por Deus. Por meio de Deus. Porque é Deus que é Pai, que faz com que eu e você sejamos filhos, não mais servos, escravos, mas sejamos, porque somos filhos, somos herdeiros. Por Ele, por meio dEle, por causa dEle, porque é Ele que faz, tá? Eita ferro! Pois é. Então, sextou bem, né? Sextou bem. Ui! Então, algumas coisas que eu coloquei aqui no meu roteirinho, só pra gente fechar o pensamento. O tempo certo. Esse é o tempo em que a gente já deixou de ser escravo. Esse é o tempo em que a gente já deixou de ser menino, de ser menina, tá? No entendimento, no sentimento. Esse é o tempo predeterminado pelo Pai. Essa é a plenitude do tempo. E a gente está vivendo isso até hoje. O pleroma, né? A plenitude do tempo. Que é o tempo de Jesus, filho. E é o tempo de ser filho, de se assumir filho. Se você ainda não se assumiu, né? De se assumir filho, assim como Jesus é filho. Esse é o tempo, tá? Não é mais o tempo do Antigo Testamento,
da antiga aliança, tá? É o tempo do Novo Testamento, a nova aliança, a nova herança. A herança já está aí. Lucas 11 lá, tá? Lucas 15, lá pelas tantas, já deve ser lá pelo versículo 30, alguma coisa. Filho, tudo que é meu é teu. É esse tempo, tá? É esse tempo. Então, Abá, Ropater. Ele é pai de judeus, ele é pai de todos que não são judeus. Judeus e gentios juntos, ele é pai. E todos nós somos da mesma família. Não é assim? Pois é, é assim. E aí, por causa do não é assim e por causa do tempo, eu vou terminar essa live aqui e assim que eu terminar a poesia, eu cumprimento todo mundo que tá aí, tá? Quem tem, pega! Porque tem alguns que estão aqui assistindo, né? Que tem o Litúrgica já, graças a Deus, eu tô vendendo. Glória a Deus. Vamos lá! No livro é a página 111, tá? Do Litúrgica. E a poesia é Plenitude do Tempo, ou Kairós. Tá? Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos de 119, versículo 105. Diz assim, sextou com poesia. Confia e anda. Confia e anda. Deus vai à tua frente. Não é por isso que se fez gente? Cuida da alma carente, do corpo doente, do espírito descrente, amavelmente. Coragem, coragem. O amor em ti te impele a enfrentar as duras penas que vem te provar, atribular, decepcionar. Mas, por favor, não deixes de amar e continuar a lutar. Vem vindo do tempo a plenitude. Já posso sentir a virtude escorrendo das vestes de Jesus, estancando a fonte do pus, enchendo-te de luz e te ajudando, enfim, a vencer com ele a cruz. São-nos testemunhas os céus tão azuis. Eu fiz essa poesia lá na Tijuca, no dia 4 de abril de 2017. E aí, toda vez que eu leio, eu me emociono. Né? Por que emociona? Porque vem vindo do tempo a plenitude. Eu já estou sentindo a virtude escorrendo das vestes de Jesus. E é ele que faz a gente vencer a cruz. Ele já venceu. Né? E a gente está aqui. Então, confia e anda. Coragem. Tá? Deus enviou seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, quando chegou a plenitude dos tempos, para resgatar eu e você, que estávamos debaixo da lei, a fim de que eu e você recebêssemos a adoção de filhos e fôssemos igual a ele. E a gente poder falar, pai, em português. Porque o judeu pode falar Abá, o grego pode falar Pater, o americano pode falar Father, né? Ai, ai, ai. E por aí vai, né? É muito legal, né? É muito legal. Bora lá! Ai, ai, ai. Bora. Bom dia, Gilda!
Bom dia para Andressa, para Vanessa também, pro Netinho, vamos lá. Ô, Glória. Todo mundo dando parabéns aí para Fátima Santos. Vamos lá. Bom dia, Eliton. Sueli Rangel, já dei bom dia lá em cima. Vambora. Soraya. Bom dia, Soraya Nunes. Ivonete, bom dia. Ah lá. Guaraci, irmão Guaraci também tá fazendo aniversário. Parabéns, irmão Guaraci. Deus te abençoe. Bom dia, Mileide. Bom dia, Daniele Samuel Augusto. Vamos lá, deve ser o nome da família toda, que aparece aqui como aparece, né, no Facebook. Bom dia, Rosângela Marins. Vamos, Edivanda, bom dia. Ademilde, Vera Lúcia, Sabino, Deise. Bom dia, Deise. Bom dia, irmã Jurema. Fica fácil seguir as leis quando se tem amor, a Monique está dizendo. É isso aí. Bom dia, Sandra, minha flor. Orando por você direto, hein? Pelo esposo, filhas e vambora. Ai, ai, ai. Bom dia, Celinha. Antônio, bom dia, Marco, Luzia Sobral. Luísa, bom dia, Luísa. Já dei bom dia para Gabriela lá em cima. Vamos lá, Josilene, bom dia, lindona. Bom dia pro pastor Jonas. Bom dia, irmã Lela, pastor Gessé, não sei se vocês estão assistindo, pastor Flávio. Vamos lá. Isabela, já dei bom dia lá em cima, Diógenes também. Norma também, vamos lá. Luzia, já falei, Sueli, Norma... Rosilene Silva, bom dia, lindona. Irmã Elvira, bom dia. Bom dia pro Benjamin. Vamos lá, Ana Amélia, bom dia. Daqui a pouco você recebe teu livro, Ana. Vamos lá. Aqui. Antônio dizendo, numa época em que tudo tem que se vender, onde a maioria não entendeu ainda que o dar é melhor que receber. Encontramos a senhora sou eu, gratuitamente. Ah, amém, vambora, gente. A gente recebe de graça a gente dá, vambora. Amor imensurável do Pai, é isso. Ai, ai, vamos lá. Monique, tempo determinado pelo Pai, é isso aí. Obrigada, gente, obrigada. Vamos lá. Felipe, bom dia, Felipe. Felipe Soares, Francisca Almeida, bom dia. Adriana Neves, tá mandando parabéns aí. Rosilene também. Vamos lá, isso, o último que eu tenho aqui é o coraçãozinho aqui, Rosilene mandando. E a irmã Elvira dando parabéns aos aniversariantes. Então, sextou. Excelente fim de semana para você. Você que é filho. Você que é filho, você que é filha. É isso aí mesmo, tá? Então, excelente fim de semana para você. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, tá bom? Fica aí com essa palavra, fica aí com o meu beijo. Fica aí, ó. Um beijo do Pai para você também, tá bom? Deus te abençoe. Ótimo fim de semana. Se Deus quiser, a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Aproveita aí esse fim de semana. Lê Gálatas aí, né? Eu sempre tô dando... Se você tem lido tudo que eu tenho falado, você tá lendo bastante Bíblia, né? Então, aproveita aí, lê Gálatas aí, tá bom? E amanhã tem aula no seminário, aula 2 do Antigo Testamento, que aí também vocês recebem de graça, né? E aí, no meio da semana, eu tenho aula para eles dentro da plataforma, claro, ao vivo, e depois eu faço aquele resumão ali, e aí vai sair a aula 2 aqui pelo YouTube, tá bom? A aula 2 de Antigo Testamento, de panorâmica, que a gente vai misturar um pouquinho da história com a geografia ali do Antigo Testamento, tá bom? Você que gosta também das aulas lá,
assiste lá. Beijão! Deus abençoe!